Fala, meus amigos, estamos começando aqui o segundo vídeo de hoje e nesse segundo vídeo vamos comentar aqui o indiciamento do Bolsonaro e sua quadrilha, né? Foram indiciados aí mais de 30 pessoas, quase 40 pessoas ali indiciadas por uma quantidade grande de crimes ali, enfim, abolição do Estado de Direito, golpe, tentativa de golpe, e fora essa questão aí dos planos para assassinar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Quer dizer, é uma coisa inacreditável, uma quadrilha de bandidos que governou o Brasil aí durante 4 anos e que continua por aí, né? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre as possibilidades dele ser preso ou não, né? E também sobre a repercussão internacional dessa discussão aí, dessa questão envolvendo o Bolsonaro, tá? Antes, eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, tá aqui, tá? Enfim, tem um mês aí mais ou menos que foi publicado. A despeito da sabotagem aqui dessa gente nojenta, eu consegui publicar o romance. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo. E os 2 marcadores estão aqui também, você ganha os 2 marcadores, certo? E também tem o meu livro de poemas, que é o que saiu ano passado, tá? Do outro lado de cá, e você querendo adquirir só o livro de poemas ou só o romance ou os 2, você ganha os marcadores de qualquer jeito, beleza? Então é isso, a gente conversa aí, só mandar um zap, tentar furar o bloqueio dessa quadrilha de retardados aqui que eu sigo aturando, vomitando ódio aqui na minha vida em baixo nível, tá? Enfim, pessoal, vamos lá então, é notícia da BBC, tá? PF, Polícia Federal, indicia Bolsonaro, Braga Neto, Heleno e outras 34 pessoas por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, tá? A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro, do PL, e outras 36 pessoas por suspeita de uma tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente no poder após as eleições de 2022, vencidas pelo presidente Lula. Entre os indiciados também estão o general Walter Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente na chapa derrotada com Bolsonaro em 2022, e o general Augusto Heleno, que chefiou o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, durante o governo de Bolsonaro. O relatório final, com a conclusão da investigação, foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, o STF, e acusa os indiciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, certo? Essa gente que defende liberdade, etc e tal, tá? O indiciamento é quando a polícia formaliza em um inquérito que há indícios suficientes de que alguém foi autor de um crime para que a pessoa se torne réu em um processo penal, tá? Então, significa que ele se tornou réu do processo e agora ele vai ter o direito à ampla defesa que ele não reconhece na cabecinha de imbecil e de projetinho de ditador dele lá, né? Ele gosta de defender torturador, né? E agora ele vai ter a ampla defesa, né? Coisa que o Estado Democrático de Direito, que ele não conhece, defende isso até certo ponto, hein? Também digo isso aqui, disso por experiência própria, hein? Até certo ponto. Mas enfim, agora caberá à Procuradoria-Geral da República, a PGR, comandada por Paulo Gonet, avaliar as provas apresentadas e decidir se formaliza uma denúncia contra os acusados, tá? Havendo denúncia por parte da PGR, caberia ao STF decidir se prossegue com uma ação, conforme explicamos em uma outra reportagem aqui, né? E eu falei disso aqui também outro dia. Segundo a assessoria do STF, o inquérito da Polícia Federal, que está sob sigilo, porque é assim que tem que ser, né? Quando são questões problemáticas ali, a gente tem que ser tratado com sigilo e não em público, como muita gente, como muito verme gosta de fazer, tá? Inclusive, eu acho que já faço um parêntese aqui, que parte significativa dessa defesa do Estado Democrático de Direito que se faz à vera, né, e não de goela, tem a ver com a necessidade de não se divulgar nenhuma informação processual antes da decisão transitada em julgado. Porque senão você cria ali, inevitavelmente, em vários casos, um linchamento público antes de finalizar ali o trâmite do processo. Então, quer dizer, e muitas vezes isso gera injustiça, como aconteceu com o Lula, né? Acontece até hoje. Teve gente planejando matar o Lula, né? Por quê? Exatamente por isso que eu estou dizendo aqui. Porque foi, né, um vômito diário de ódio contra o cara, sem respeitar o mínimo do processo legal, do Estado Democrático de Direito, que o juiz Moro, por exemplo, né, cagou em cima disso assim, durante anos, né? O cara hackeou o advogado da outra parte, quer dizer, né? Enfim, sabe? Então, os indiciamentos ocorrem 2 dias depois de uma operação da Polícia Federal que prendeu 5 pessoas
suspeitas de tramarem um golpe e o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Sobre as revelações desta quinta-feira, a Polícia Federal diz ter obtido provas ao longo da investigação, que já dura quase 2 anos, tá? Por meio da quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas autorizadas pelo Poder Judiciário. Então tem uma série de questões aqui que envolveram aí essa tentativa de golpe, enfim, né, os prejuízos, porque o Bolsonaro, ele passou não só o governo dele, mas o período anterior também e o período posterior, né, porque aconteceu lá aquela bizarrice no Congresso Nacional, assim, 2 ou 3 meses depois que ele já tinha perdido a eleição. Quer dizer, ele continuou fazendo cagada e está fazendo até hoje, né? Então, enfim, as investigações apontaram que os investigados se estruturaram por meio de divisão de tarefas entre diferentes grupos. Então, grupo A, Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral. Ele, inclusive, fez uma reunião com os embaixadores para poder, enfim, né, tentar ali criar uma ambiência para o golpe, né? B, núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, que também não é tão difícil, né, no Brasil, infelizmente, né? C, núcleo jurídico, para tentar dar sustentação. E quando a gente lê lá o tal do documento que ele fez para poder dar o golpe de Estado, né, instaurar o estado de sítio, lá, sei lá, o estado de exceção lá que ele queria, está ali tentando justificar isso na legislação, quer dizer, né, um negócio inacreditável. Assim. E a letra D, núcleo operacional de apoio às ações golpistas, teve aí gente, né, articulando ali financiamento e etc e tal, tá? Núcleo de inteligência paralela, de repente até o caso de rever isso aí, né, porque deve ser um núcleo de burrice paralela, né, porque, enfim, golpe de Estado não rima com inteligência, enfim. E a letra F, núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas, né? É assim que funciona a cabecinha dos ditadores, né? O indiciamento de Bolsonaro, junto com dezenas de outras pessoas, corrobora a avaliação de analistas ouvidos pela BBC News Brasil, com base nas informações que vieram a público até agora, que o país esteve muito perto de um golpe em 2022. Tá? Com a entrega do relatório, a Polícia Federal encerrou as investigações do caso. Bolsonaro ainda foi indiciado em outras 2 investigações neste ano, no caso das joias e da suspeita de fraude em seu cartão de vacinação. É incrível que assim ele não seja indiciado pela gestão, né, ou a indigestão da pandemia, né, porque, enfim... O ex-presidente também foi condenado pela Justiça Eleitoral e está inelegível. Tá? E aí tem os nomes aqui dos 37 indiciados. Tá? Então tem, enfim, muita gente aqui, não vou citar todo mundo, mas tem o Ramagem, né, que foi candidato aqui no governo do Rio de Janeiro, tá? Na prefeitura, né, do Rio de Janeiro. Anderson Lima, quem mais aqui? Né? O Augusto Heleno, tá? Figuras aí as mais conhecidas, né? O que mais aqui? Deixa eu ver... O Bolsonaro, né? Aquele Mário Fernandes, que é o tal do cara lá que articulou lá a tentativa de assassinato, tá? Junto com outras figuras. Quem mais aqui? Vamos ver. O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, também está indiciado aí, né? E o Braga Neto, dentre outros aqui, tá? Então, quer dizer, é uma quadrilha de bandidos mesmo que governou o Brasil aí nos últimos anos, né? Antes do Lula, e é quase que eles ganham de novo, né? Então, enfim. E aí o que dizem os acusados, né? Na rede social X, o antigo Twitter, Jair Bolsonaro disse que aguardará ter acesso ao relatório da Polícia Federal para se manifestar. Diz ele aqui, abre aspas, né? Deixa eu ver o tempo aqui. Ele diz: tem que ver o que tem nesse indiciamento da Polícia Federal. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a PGR, né? A Procuradoria Geral. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar. Né? Tadinho do Bolsonaro, né? O ex-presidente criticou ainda a conduta do Alexandre de Moraes e disse apostar em decisão da PGR. O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa, faz tudo que não diz a lei. Eu acho que ele está citando o juiz Moro, né? Não está citando o Alexandre de Moraes, não. Ele está falando do juiz Moro aqui, né? Tá, vamos repetir? Vamos mudar aqui para juiz Moro para ver, né? O juiz Moro conduz todo o inquérito, ajusta depoimento, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa, faz tudo que não diz a lei. É o juiz Moro, assim, perfeito, né? Enfim, que foi ministro dele, né?
diga-se de passagem, tá? E ele finaliza dizendo aqui, né, ainda o Bolsonaro, tem que ver o que tem nesse indiciamento, e repetiu aqui a questão da luta na PGR. O advogado de Braga Neto, Luiz Henrique César Prata, disse em nota que seu cliente repudia veementemente, desde logo, a indevida difusão de informações relativas a inquéritos, concedidas em primeira mão a determinados veículos de imprensa em detrimento do devido acesso às partes diretamente envolvidas e interessadas. Repito, foi exatamente o que o juiz Moro fez. Novelizou a questão da Lava Jato, vendeu, articulou com mecanismos de imprensa ali, está lá na Vaza Jato isso. Foi exatamente o que o juiz Moro fez. Eles estão descrevendo aqui o juiz Moro, não estão descrevendo o Alexandre de Moraes, né? Enfim, e aí a defesa aguardará um recebimento oficial dos elementos informativos para adotar um posicionamento formal e fundamentado. Uma outra questão aqui, o Lula foi preso de maneira preventiva lá, e, né, com uma condução coercitiva sem mandado, né, e não teve nenhum mandato para ele lá fazer o depoimento, que ele fosse negar, que ele tivesse negado o mandato, porque a condução coercitiva é isso. Você recebeu o mandato, não foi, não aceitou ir, aí e a justiça entende que você pode fugir, que você pode ter, sei lá, né, a possibilidade de fraudar o processo ou criar algum problema, aí você recebe a condução coercitiva. Não houve nenhum mandato para o Lula depor, né? Ele foi conduzido coercitivamente de maneira arbitrária e de maneira ditatorial pelo juiz Moro. Então eles estão escrevendo aqui eles mesmos, né? Um negócio assim, inacreditável. E senador pelo PL e líder da oposição na casa, Rogério Marinho, declarou em nota que o indiciamento de Bolsonaro e do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e demais pessoas não só era esperado, como representa sequência e processo de incessante perseguição política ao espectro político que representam. Eles passaram os últimos 10 anos aí perseguindo o Lula, 10, né, talvez aí uns 8 anos, né, perseguindo o Lula e a Dilma e a esquerda, prenderam o Lula, retiraram a Dilma, fiz vídeo aqui explicando, eles retiraram a Dilma por pedalada fiscal, 2 dias depois que o Temer entra, ele legaliza a pedalada. Essa gente, assim, eles são a farsa do Brasil, assim, né? Enfim, e aí diz que o Rogério Marinho diz ainda o seguinte aqui: espera-se que a Procuradoria-Geral da República, ao ser acionada pelo Supremo Tribunal Federal, possa cumprir com serenidade, independência, imparcialidade sua missão institucional, debruçando-se efetivamente sobre provas concretas e afastando-se definitivamente de meras ilações. Quer dizer, as provas concretas, elas já estão em poder da Polícia Federal. O plano, por exemplo, para matar o Alexandre de Moraes, matar o Lula, matar o Alckmin, quer dizer, né? Essa gente, assim, é inacreditável a cara de pau dessa gente, né? E aí tem a repercussão internacional, tá? Então o New York Times disse: as acusações aumentam drasticamente os problemas legais de Bolsonaro e destacam a extensão do que as autoridades chamaram de uma tentativa organizada de subverter a democracia do Brasil. E aí um parêntese aqui também conjuntural, né, enfim, desse momento, porque o Trump acabou de vencer nos Estados Unidos, e ele é um problema, né, porque não exatamente para os estadunidenses, né, mas para o Brasil, porque quem está governando é o Lula, e ele, né, ele sabe que ele não é amigo do Bolsonaro, né, porque o Bolsonaro é um joguete fácil na mão dele. Então, assim, essa questão estar vindo à tona neste momento de vitória do Trump, etc e tal, é um ótimo momento para acontecer isso. Porque de repente dá uma certa diminuída ali nas possibilidades de articulação golpista do Trump aqui dentro, né? Então é importante também pensar isso aí, tá? E por último, quer dizer, continuando aqui a questão da repercussão internacional, o jornal espanhol El País noticiou que, abre aspas, ao longo do seu mandato, Bolsonaro abraçou um discurso que flertava repetidamente com a ameaça de ruptura democrática. Mais que isso, ele defendeu torturadores abertamente, disse que, né, na ditadura mataram pouco, tinha que matar uns 30 mil, né? Enfim. Então, assim, defendeu lá que quem gosta de osso é cachorro, e entende? Então, assim, né, ele não apenas flertou, né, com a ameaça de ruptura, ele é uma ameaça concreta de ruptura no Brasil, né? E aí, por último, diz aqui o Le Monde, tá, que o Le Monde incluiu o pronunciamento do Bolsonaro, né, que ele fez lá no X, né, no Twitter, e disse o seguinte aqui, ó, né, o Jair Bolsonaro acusou o juiz de agir fora da lei.
o juiz Alexandre de Moraes faz tudo que a lei não manda, escreveu o ex-presidente no X. Né? Novamente eu digo aqui, novamente, né? De novo, mais uma vez eu digo, se substituir o juiz Moro aqui fica perfeito. Né? Botar o nomezinho do juiz Moro no lugar aqui do Alexandre de Moraes, fica exatamente o que foi a Lava Jato e etc e tal. Tá? Por estar sob sigilo, ainda não está claro quais episódios foram incluídos no inquérito da Polícia Federal. Por exemplo, não se sabe se os atos violentos de 8 de janeiro de 2023, realizados por apoiadores de Bolsonaro após a derrota para Lula, fazem parte. Provavelmente fazem parte, né? Porque aquilo ali foi uma consequência inquestionável da verborragia sistemática do Bolsonaro contra o Estado Democrático de Direito, contra a vitória do Lula, contra as urnas eletrônicas, contra a lisura das eleições e etc e tal. Né? Não só aquilo, mas os acampamentos nos quartéis, né? Enfim, uma série de outras coisas aí que aconteceram. Tá? E na terça-feira, dia 19, a Polícia Federal fez uma operação com o mandado de prisão em busca e apreensão contra suspeitos de tramar um golpe no final de 2022, incluindo o plano de matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, um negócio inacreditável, inacreditável. Jornais internacionais classificaram as revelações como as mais sérias e extensas trazidas à tona até o momento. E de fato, né, isso é muito sério, a revelação mais bizarra de todas. Porém, as mortes da pandemia são tão bizarras quanto isso aí, né? Porque a gente poderia ter, de repente, ali diminuído pela metade o número de mortes, não fosse a gestão desastrosa do Bolsonaro, Pazuello, que é essa gentalha que não tem vocação nenhuma para o Estado, enfim, né, ganhando espaço ali por conta de uma população que está alienada sobre esse aspecto, quer dizer, não entendeu ainda que essa gente não tem nenhuma vocação para gerir o Estado, nenhuma, né, nenhuma. Enfim, e aí, o que mais, né? 5 pessoas foram presas, isso aqui a gente já falou outro dia, e agora eles falam aqui da questão dos kids pretos, e uma última questão aqui, né, que um documento encontrado nos arquivos de Mário Fernandes planejava a criação de um gabinete nacional de gestão da crise, que entraria em operação ali logo depois do assassinato do Moraes, etc. e tal, em meio às mortes de autoridades e ao golpe para assumir o poder. Tá? E aí eles continuam aqui e tal, e aí depois eles explicam o que é o 8 de janeiro, e eu vou passar agora aqui para um outro ponto aqui da reflexão, tá, pessoal, que tem a ver exatamente com as possibilidades de prisão para o Bolsonaro. Tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Jornal Brasil de Fato, eles dizem o seguinte aqui: saiba quais são as possibilidades de Bolsonaro ser preso após indiciamento pela Polícia Federal. Tá? Hoje, dia 21, diz aqui a notícia, né? Ontem, portanto, a Polícia Federal divulgou o relatório final da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado que culminou com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O presidente Bolsonaro e aliados, o ex-presidente, né, Bolsonaro e aliados do primeiro escalão do seu governo foram indiciados por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Quando terminar isso tudo, se for provado na justiça o que a gente já sabe, né, pela própria verborragia do Bolsonaro, né, vai ficar evidente que a tal Orcrim, né, que ficou lá taxada no PT, na esquerda, não passa de uma expressão que diz muito bem o que é essa direita golpista que a gente tem no Brasil. A organização criminosa é a direita no Estado, né? Simples assim. E aí, enfim, e eu digo isso aqui pelo seguinte, né? A gente tem que, repito, defender o Estado Democrático de Direito, o amplo contraditório, a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, coisas que o Bolsonaro e muitos riquinhos do Brasil não consideram, não entendem, certo? Porém, o que torna essa questão muito evidente são as atitudes do próprio Bolsonaro, né? São os vídeos que ele faz, a estupidez violenta dele. É um sujeito que é um projeto de ditador mesmo. É um projeto, ele diz, tem que matar 30 mil. Então, quer dizer, isso não é uma coisa que precise passar por processo legal. Ele disse isso publicamente. Não foi nem uma conversa privada que foi roubada por alguém e deturpada sem o devido processo de contraditório. Não, ele disse isso abertamente numa entrevista pública, né? Porque uma coisa importante também de ponderar,
que é uma das características do Estado Democrático de Direito, por isso que existe uma diferença, uma defesa da vida privada na Constituição, né? É que você pode falar uma merda gigantesca dentro da sua casa, agora você filtrou isso e não, no público você, né, se controla, porque, enfim, a sua casa é o lugar de você falar besteira lá e tal. Agora você vai para um local público, você tem que maneirar isso, porque, enfim, né, porque você está ali num local que tem outras pessoas que podem discordar disso, etc e tal, e você pode gerar prejuízo para outras pessoas. Então, quer dizer, tudo isso é importante de ponderar, porque o Bolsonaro tem que aprender isso, né? E se não aprender, bota na cadeia, é isso, né? Enfim, e aí, deixa eu ver o tempo aqui para ver se vai dar tempo. O indiciamento, né, significa, na prática, que o delegado responsável pelo inquérito concluiu pela culpa de alguém por haver elementos de autoria e de materialidade do crime, né? É um juízo de culpa de caráter preliminar e pode ser feito tanto pela polícia quanto por uma CPI, mas não condena diretamente o acusado, porque depende de uma denúncia formal por parte do Ministério Público para que o suspeito seja convertido em réu e julgado pelo Poder Judiciário. Cabe ao Ministério Público denunciar ou arquivar um caso após a investigação, né? Então, isso aqui é muito claro, vai abrir para ele a defesa, a ampla defesa, o contraditório, tudo isso que ele ignora, que ele odeia, né? Que ele acha ali que não, porque, né, o barato foi a Revolução dos Militares, etc e tal, né? Os militares fizeram isso, né, no Brasil em 64. Isso aqui que ele está tendo direito agora, ó, né, ampla defesa, processo legal, blá blá blá, contraditório, a ditadura acabou no Brasil, que ele defende, né? Agora, continua aqui, o relatório será entregue para a PGR, que vai avaliar o material e decidir se apresenta ou não a denúncia ao Poder Judiciário, tá? Conforme a advogada Tânia Maria Saraiva de Oliveira, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Bolsonaro não deve ser preso agora. É sempre uma decisão judiciária, mas não acredito haver razão para isso, ela diz, né? Ela explica que existe a possibilidade de prisão preventiva, que tem como objetivo impedir a interferência do réu no julgamento. Para que isso aconteça, no entanto, é preciso que haja uma razão objetiva, como tentativa de fuga, por exemplo. Eu acho que o Bolsonaro ele tem um histórico. Primeiro, ele fugiu daqui no final do ano. Isso aí já é uma evidência, ele fugiu mesmo, ele tinha a obrigação de passar a faixa de maneira civilizada, republicana, e foi embora daqui, né? E aí logo depois acontece o 8 de janeiro, quer dizer, né? Se tiver uma articulação entre essas duas situações, ele já se torna suspeito de fugir também. Mas lembremos aqui que ele tentou se esconder na Embaixada da Hungria, tem mais ou menos alguns meses aí, né? Que ele se enfiou lá com medo lá de algum tipo de, enfim, né, de represália. Parece que na época da questão das joias, eu não lembro agora como é que foi, mas ele tentou se esconder lá na Embaixada da Hungria. E aí, como o Trump ganhou lá, né, ele pode tentar se esconder na Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. É uma possibilidade aí, então tem que ficar esperto com ele, porque ele pode, né, se ele sentir ali, alguém chegar para ele lá no nível jurídico, falar, ó, a coisa tá feia aí, meu irmão, entendeu? Então, de repente, ele se esconde numa embaixada e aí acabou, não dá para invadir, menos ainda se for a embaixada dos Estados Unidos, né? Porque, enfim, né, eles invadiram a direita do Equador, invadiu lá, né, uma embaixada lá, eu não lembro agora se foi da Espanha, agora eu não lembro, mas enfim, para poder prender o Rafael Correia, se não me engano, gente, né, ligada aos Estados Unidos, eles não têm isso, não respeitam isso, né? Agora, a embaixada dos Estados Unidos não vai dar para invadir, porque vai gerar um problema sério com uma potência, etc e tal. Então, assim, tem que ficar esperto com o Bolsonaro aí, né? Que ele se esconde na embaixada e pronto, entendeu? Uma eventual prisão definitiva só acontece após a conclusão do julgamento, caso o Bolsonaro seja considerado culpado. E parêntese, né, mais uma vez, para poder fazer aqui a dialética disso que a gente está vivendo. Era o que deveria ter acontecido com o Lula, né? E o Lula foi preso sem mandado e de maneira coercitiva, sem ter sido escutado antes, né? Então, quer dizer, para finalizar, o crime de tentativa de golpe de Estado tem pena que pode variar entre 4 a 12 anos, certo? A abolição do Estado Democrático de Direito pode ter penas entre 4 e 8 anos de prisão. A associação criminosa pode render de 1 a 3 anos de prisão. Portanto, o ex-presidente Bolsonaro poderia ser condenado apenas entre 9 e 23 anos de cadeia. Tá?
Sempre lembrando, ele vai ter direito ao amplo processo legal, né, ampla defesa, contraditório, coisa que ele, Bolsonaro, muito riquinho no Brasil, não conhece, tá? Enfim, e aí por último aqui, pessoal, não conhece e não reconhece, né? Por último, aqui tem a repercussão, mais alguns, tá? Algumas ponderações aqui da BBC ligadas à repercussão internacional. A última aqui, tá? Para a gente finalizar o vídeo, eles falam sobre o jornal argentino La Nación, tá? Que afirma que o relógio começa a correr para Bolsonaro na investigação mais delicada contra ele, ao destacar que a Procuradoria-Geral da República decidirá se o denuncia formalmente à Justiça com base no inquérito da Polícia Federal. Aqui tem um erro, né? Procuradoria, que de repente pode ser mais uma sabotagem dessa gentalha asquerosa, baixo nível, que eu estou aturando aqui, sabotando o sistema do meu aparelho para ficar vomitando, enfim, viadagem mal resolvida, baixo nível, mas enfim, se não for, é um erro de português aqui. O fato é que vamos esperar aí se o Bolsonaro vai ser realmente preso ou não, né? Porque tem todos os indícios aí, todas as suspeitas de que ele pode armar uma fuga para a Embaixada dos Estados Unidos ou mesmo para fora do país, né? Vamos torcer aí que ele pague, né, pelo que ele está fazendo aí com o país nos últimos anos e a gente possa continuar usando isso como um elemento de reflexão do Brasil para ver se a gente consegue transformar esse tipo de absurdo num resto histórico e não na nossa regra sistemática diária aqui de bizarrices. Beleza, pessoal? Então é isso. Enquanto não destruírem, eu vou fazendo aqui. A gente se fala no vídeo de amanhã. Grande abraço aí. Tamo junto. Fui.